Bom dia, Brasil. Bem-vindo para mais uma versão de Novas Perspectivas. Meu nome é Kieran McManus, sou homem branco, de cabelo branco. Eu estou usando um terno escuro e uma camisa azul e branco. Estou no escritório aqui de São Paulo hoje. Atrás de mim tem uma janela com desenho. Hoje vamos falar sobre a nova legislação brasileira que está trazendo a limitação das emissões de gás com efeito estufa para as empresas brasileiras e a criação do mercado de carbono no Brasil. Então, acho que vai ser um evento bastante aproveitoso. Aí são alguns itens de logística para quem está nos acompanhando pela primeira vez. A sessão está sendo gravada, a gravação seria enviada para você no final. E o mais importante, você pode fazer suas perguntas no Google Chat, no Google Meet. Quem fizer mais perguntas vai levar o chocolate de melhor participação. A gente vai mandar para a sua casa. Então, pode nos acompanhar nas redes sociais. Nossos eventos são abertos, gratuitos. Já estamos no seu 8º ano. E aí pode acessar a guia Novas Perspectivas para tirar suas dúvidas. A gente recomenda Google Chrome para melhor experiência. Registramos o programa para pontuar para fins do CRC. Somente pontua para quem tiver registro ativo no CRC. Aí tem nosso e-mail de contato. E aí aqui tem os links do nosso programa. Aqui tem o site. Se você quer receber os convites para nossos eventos, aqui no site tem você pode se cadastrar no nosso site para receber os convites. Tem aqui nossa playlist no YouTube. No YouTube tem tem acho que mais que uns 400 horas de eventos passados disponíveis no YouTube. Nossos eventos são toda quarta-feira, das 9 às 11 horas. De novo, vale treinamento para fins do CRC, para as várias modalidades, e aí para fins dos outras formas de treinamento formais também. E aqui tem o cadastro e o link para cadastro, onde você e sua equipe pode se registrar para receber os convites para nossos eventos. Sempre recebemos pedidos para os últimos eventos. Aqui tem os últimos 10 eventos que nós fizemos e tem os links para as gravações dos eventos. E falando semana que vem vamos falar sobre a parte de inteligência artificial, sobre os riscos, regulamentação e governança. E a governança na parte de inteligência artificial, a gente entende que é muito importante. Então, vamos trazer especialistas para falar sobre esse processo de governança de inteligência artificial na semana que vem. Com isso, vou pedir para nossas convidadas se apresentarem. Melissa, você quer se apresentar? Sim. Bom dia, Kieran. Vocês me ouvem? Sim, tranquilo. Ok. Bom dia a todos. Um grande prazer estar com vocês nesta manhã. Espero que seja bem construtiva aí a nossa conversa. Como o Kieran comentou, é um assunto muito relevante, era uma pauta muito esperada, então a gente espera poder trazer vários insights para vocês a esse respeito. Bem, eu sou uma mulher branca, uso óculos, tenho cabelos na altura dos ombros, estou usando uma blusa azul estampada e um colarzinho. Sou diretora de mercado de capitais aqui na PwC e trabalho diretamente com Mr. Kieran McManus. E fico à disposição de vocês aí para a nossa conversa. Muito obrigada, gente. Então, muito obrigado, Melissa. E Mônica, você quer se apresentar? Sim, bom dia a todos. Eu sou Mônica, eu sou uma mulher branca, estou usando óculos, tenho cabelo longo, escuro,
Estou com uma blusa branca, com umas listras e uma estampa também colorida na frente. E também estou aqui no escritório hoje da PwC, então ao fundo tem uma parede cinza e um vidro que dá para ver um pouquinho do escritório também nas laterais. Então, eu sou Mônica, eu trabalho junto com a Bruna Dias na equipe de energia da Strategy N, trabalhando com os projetos de descarbonização e de consultoria de estratégia aqui dentro da PwC. Tenho mais de 10 anos de experiência com mudança do clima e com consultoria em sustentabilidade corporativa, e a gente vem atuando junto aos clientes de forma cada vez crescente frente à temática de mercado de carbono. Como o Kiran comentou, é um tema que está crescendo muito, a gente está vendo os clientes se preparando para a regulação do mercado aqui no Brasil. Então vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje, explicando um pouquinho sobre qual que é o nosso contexto atual. Isso. Mônica, eu vou ter que falar, a sua foto ficou muito boa nessa quadra. Eu preciso saber quem era o fotógrafo que tirou isso, que eu preciso melhorar, preciso melhorar minhas fotos. Mas vamos lá. Já aqui tem uma lista dos webcasts anteriores sobre o tema. Então, nós temos uma série de webcasts sobre o mercado de carbono, captação de gás com efeito estufa. Então, tem aqui uma série de webcasts anterior. Cada um deles é 2 horas, e aqui tem os links para o YouTube, onde estão gravados e disponíveis de forma gratuita. O treinamento e os certificados de participação somente valem para quem estiver participando ao vivo. Então, toda gravação está aberta para quem quiser, mas ao vivo, se você recebe os certificados e que vale para fins de treinamento. Algumas publicações, então nós temos a própria lei 15042, que foi aprovada acho que foi em dezembro, que foi sancionado, que cria as bases para o mercado regulado de carbono. Tem a publicação de Strategy N sobre os cenários de descarbonização, as oportunidades e incertezas da precificação do mercado de carbono. Tem outra publicação de Strategy N sobre a transição energética no Brasil. Nós temos a publicação global sobre o mercado de carbono e as várias soluções regionais. Temos publicação do PwC sobre o futuro do Brasil no mercado de carbono. Temos o sexto aqui, o Brasil tem potencial para se beneficiar com o avanço dos instrumentos de precificação de carbono. Talvez muito disso, na medida que você cria as limitações, as empresas que não conseguem atender suas reduções de gás com efeito estufa, aí compram crédito de carbono, e aí você cria mercado para quem atende, talvez tem excesso que podem vender crédito de carbono. Então, o mercado de carbono acaba sendo super relevante dentro dessa nova legislação. Aí temos 7º, o mercado de carbono, 8º, sustentabilidade, prioridade estratégica, onde tem o 9º, que explica um projeto do My Easy Farm My Carbon para reduzir emissões. Tem o tema da última CEO Survey da Price, e onde eles falam dos ganhos do inteligência artificial, investimento climática, e a importância disso dentro da reinvenção dos negócios. Tem a publicação 11º do Landprint, tem o 12º sobre a publicação sobre o governo sanciona a lei que cria programa de aceleração de transição energética PATEN. Outras publicações técnicas aqui, foi publicado também a norma contábil que fala sobre a forma que deveria ser contabilizado os créditos de carbono, o CPC 10, que explica a forma que deveria ser contabilizado os créditos de carbono, e tem também o CBPS 02 sobre as divulgações relacionadas ao carbono. Essas duas normas, eles vão ter bastante impacto agora, porque vai ter
acho que a grande maioria das empresas vão entrar para comprar, vender crédito de carbono, e aí vamos ter que seguir a norma para isso. E também tem o relatório do ISCB, que vai falar sobre as emissões sendo feitas pelas empresas. Então, além disso, tem a publicação do PwC sobre a guia da sustentabilidade, ou seja, as interpretações da Price sobre a preparação do relatório de sustentabilidade. Acho que daqui a um mês vamos fazer uma apresentação sobre o primeiro relatório de sustentabilidade no novo modelo do ISCB, que está sendo divulgado pela PwC. Vamos explicar o que tem dentro desse relatório. E aí, no evento hoje, vamos discutir a relevância dessa nova legislação, como que isso impacta as divulgações, tanto nas demonstrações financeiras, quanto no relatório de sustentabilidade. Tem também, finalmente, o link para a nova equação, a forma que nós trabalhamos e buscamos soluções. Com isso, vamos para a nossa pesquisa de aquecimento. A gente agradece àqueles que poderiam entrar para participar, que nos ajuda a focar nossa discussão. Então, primeiro, quais setores que têm grandes desafios de descarbonização pela legislação? Ou seja, agora que nós temos uma legislação, tem quais que você acha que vão ser setores que vão ter desafios grandes? Então, aqui tem indústria automobilística, tem área financeira, seguros, química, siderurgia, metalurgia, mineração, petroquímica, não sei responder. Então, aqui a gente tem uma percepção inicial de desafio por setor de redução dos gases com emissão de efeito estufa. Então, muito obrigado para todo mundo que está voltando aqui. Acho que o setor que está vencendo aqui é o petroquímica. Aí vem uma sequência depois, mineração, metalurgia, siderúrgica, e aí vem química e indústria automobilística. Interessante, tem poucos votos para financeira seguros. E aí, ou seja, as emissões direto nessa área talvez são do tipo 1 e 2, o escopo 1 e 2 são pequenas, mas o escopo 3 é bastante relevante. Mas muito obrigado para todo mundo que entrou. Vocês devem estar recebendo os resultados agora. E vamos para a segunda pesquisa. E aqui é que tipo de crédito que você considera como sendo interessante para o Brasil? Então, nós temos vários tipos de programas de créditos. Nós temos a energia renovável, o RED, que é redução de desmatamento da degradação florestal, o ARR, florestação, reflorestação e revegetação. E temos agropecuária de baixo carbono, carbono azul, resíduos e biogás, hidrogênio verde e baixo carbono, CCUS, Carbon Capture and Utilization Storage, não sei responder. E o que tem por longe o maior número de votos aqui, por longe que nós temos a energia renovável. Ou seja, e para conseguir reduzir as emissões em gerais, tem que ter a solução da energia renovável. E depois, na sequência, vem o B, o RED, vem também no D, agropecuária, e aí cai bastante para o CARR, E, que é carbono azul, resíduos e biogás e hidrogênio verde. Aí tem poucos votos para CCUS. Então, muito obrigado para todo mundo que votou nesse aqui também. Então, vamos para a nossa terceira pesquisa. Posso fazer um comentário também, uma observação sobre essas respostas? Claro.
Eu acho que é muito interessante aqui só comentar, acho que todo mundo também está olhando para o potencial do Brasil, né, associado à nossa matriz elétrica e energética, que já é mais renovável do que a média mundial. Aí na matriz energética a gente tem mais de 80%, né, das nossas fontes são renováveis, e quando a gente olha também para soluções baseadas na natureza, que é onde a gente tem os créditos de redução de desmatamento e da degradação florestal, a parte de reflorestamento também, de fato, a gente tem um potencial gigantesco aqui para o Brasil, né? Acho que a gente tem toda uma área a ser protegida e também uma área a ser recuperada para a gente poder aumentar o estoque de carbono nessas regiões e evitar que novas emissões aconteçam devido ao desmatamento, né? Então, acho que é interessante ver aqui que todo mundo está bem alinhado com as oportunidades do Brasil, mas tem algumas particularidades também dos créditos de carbono que eu vou deixar para poder falar ao longo da apresentação, que talvez seja um pouco contraintuitivo também pensar que o crédito de energia renovável talvez seja, a gente vê o cenário hoje, é o mais barato que tem, né? Então, e talvez não seja também o mais interessante para usar como compensação, mas depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Isso, com certeza a gente vai querer saber sobre isso. Okay, vamos para o próximo pesquisa. Quais modelos de redução de emissões que você acha que seriam efetivos no Brasil? Então, ou seja, o mercado de carbono voluntário, Política Nacional de Biocombustíveis, Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gás com efeito estufa, outros ETS, outras formas de taxas sobre emissões de carbono, acordos climáticos bilaterais, não sei responder. Obviamente, tudo isso além da própria legislação que já foi aprovada agora. E os votos estão entrando aqui, e o interessante é que nossa, mudou bastante aqui de uma hora para outra. Então, os votos que estão entrando aqui, os vencedores dentro desta pesquisa, item B, Política Nacional de Biocombustíveis. Aí vem um segundo grupo de mercado de carbono voluntário e C, Sistema Brasileiro de Comércio e Emissões de Gás de Efeito Estufa. Aí cai para item F, acordos climáticos bilaterais, e aí cai mais para outras formas de taxas sobre emissões de carbono. Tem poucos votos para ETS. Então, já deve estar chegando o resultado da pesquisa para você. E aqui vamos na penúltima pesquisa, 4. Como estão as preparações na sua empresa para a nova legislação? Talvez não seja muito justo, estamos aqui em fevereiro, a legislação saiu em dezembro, mas acho que todo mundo esperava que tivesse uma legislação sobre redução de gás com efeito estufa. Então, opção A, já temos lido a nova legislação. B, temos realizado um diagnóstico sobre os potenciais impactos. C, temos identificado as principais decisões. D, temos definido uma estratégia geral. E, temos definido um plano com cronograma e responsabilidades. F, já começamos a implementação do nosso plano. G, novos planos e trabalhos já consideraram o impacto da nova legislação. E H, não sei responder. Então, aqui a provocação de uma legislação já saiu e onde que estão as empresas frente à legislação. E o interessante aqui é que nós estamos na opção, o vencedor por longe é a opção A. Ou seja, temos lido a nova legislação, ou seja, estamos aqui no início do processo de avaliação dessa nova legislação. Aí vem, em segundo lugar, vem item B, temos realizado um diagnóstico sobre os potenciais impactos, e aí cai bastante para temos identificado as principais decisões, temos definido uma estratégia geral, temos definido um plano de cronograma de responsabilidades, e há poucos votos para já começarmos a implementação, e G, nossos planos e trabalhos já consideravam o impacto. Então, para essa nova legislação, acho que realmente parece que as empresas estão bem no início da avaliação da nova legislação. Aí vamos para a última.
então, nós estamos no pesquisa 5. Na pesquisa 5, qual o impacto na sua empresa você espera na nova legislação? Então, o que você... em termos de relevância de impacto, então, nessa nova legislação, você espera nenhum impacto, de baixo impacto, C médio impacto, de grande impacto. Vamos comprar volume relevante de créditos de carbono, ou seja, vai precisar comprar créditos para atender a legislação, o F. Vamos vender volume relevante de crédito de carbono, ou seja, em vez de ser comprador de créditos, vai ser vendedor de créditos. O IG, não vamos comprar ou vender volume relevante de créditos, ou seja, vai conseguir atender as necessidades, mas sem a necessidade de comprar ou vender créditos. IH não sei responder. Então, em termos de volume de votos aqui, tem o vencedor aqui, médio impacto da legislação, seguido por baixo impacto da legislação, seguido por grande impacto na legislação. Então, se fosse pegar médio e grande impacto, eu acho que vai ter bastante empresas que vão ter um médio ou grande impacto desta legislação. Então, muito obrigado para todo mundo que entrou aqui para voltar, para nos ajudar a focar nossos comentários. E com isso, Mônica, eu vou passar para você, para nós falar sobre essa nova legislação. Muito obrigada, Kira. Muito, muito bom ver o engajamento com as respostas das pesquisas. Acho que foi um bom aquecimento para a gente poder começar a conversa aqui hoje sobre o mercado de carbono. Eu trouxe alguns slides mais para poder trazer uma contextualização, né, do cenário internacional, do cenário nacional e também de algumas regras específicas da legislação que foi aprovada. E aí depois a gente abre para as perguntas e acho que vai ser uma conversa bem dinâmica aqui entre a gente. É um tema muito técnico, muito complexo, né? Então, a gente, junto com o desenvolvimento do mercado, todo mundo está entendendo para onde ele vai, tem muitas definições a serem feitas ainda, apesar da legislação já ter sido aprovada. Então, eu espero trazer o conteúdo de uma forma mais clara para poder evitar também ficar muito no tecniquez, mas fiquem à vontade para poder trazer dúvidas ao longo da apresentação. Então, eu vou começar só trazendo um pouquinho, acho que dos tipos de mercados que existem atualmente, né? A gente vê que os mercados regulados de carbono, eles não são a única forma, né, da gente ter os créditos de carbono sendo negociados, mas eles são os principais, né, no sentido de ser o que tem maior potencial, onde os créditos de carbono têm maior preço por ter uma regulação robusta por trás, então traz mais confiança para o mercado de que aquele crédito de carbono de fato está associado a uma redução de emissão ou alguma emissão evitada, e é um mercado que está crescendo muito, né? A gente viu aqui a legislação do Brasil, depois de indas e vindas, sendo finalmente aprovada no final do ano passado. A gente tem várias outras jurisdições que já aprovaram e já estão com o mercado regulado de carbono bem mais maduro, como é o caso da União Europeia. Então, essa é a principal aposta no sentido de maior potencial que a gente vê para esse cenário, para o contexto do mercado de carbono. Só que além dos mercados regulados, né, muitos de vocês já devem saber, no Brasil, apesar da legislação só ter sido aprovada agora, já tem vários anos que vocês, né, que a gente vê as empresas, nossas empresas, negociando créditos de carbono, comprando créditos de carbono para poder compensar as emissões. Mas como que funciona isso se o mercado acabou de ser regulado, né? Isso tudo se passa no mercado voluntário, que são os compromissos assumidos pelo setor privado de forma voluntária. Então, não tem nenhuma legislação, nenhuma regulação impondo uma obrigatoriedade de redução de emissão, mas dado o compromisso que o Brasil vem assumindo a nível nacional e a nível internacional, e também os compromissos globais associados ao clima, né, estabelecidos no Acordo de Paris, por exemplo, a gente vê o setor privado se movimentando para voluntariamente estabelecer metas de redução de emissão e compensar as emissões que não podem ser evitadas ainda.
E aí é onde, entre os mercados voluntários, a gente vê um volume grande de créditos sendo negociados no mercado voluntários, mas geralmente eles têm um preço menor do que o preço do mercado regulado, justamente porque eles são créditos que talvez podem trazer menos segurança para o comprador, porque não tem uma regulação robusta por trás, né? A gente viu recentemente alguns escândalos de créditos fantasmas que não tinham uma emissão de fato atrelada àquele crédito de carbono. A gente viu também a operação greenwashing que aconteceu ano passado, né, bem relevante na região da Amazônia, com fraudes de documentos associados à regularização fundiária do terreno que estava sendo usado para poder gerar os créditos de carbono. Então, isso tudo trouxe muita insegurança para o mercado recentemente, e aí é nesse contexto que o mercado regulado ganha muita força como solução para essas crises de integridade, né, para esses questionamentos que a gente vem vendo acontecer em relação ao mercado de carbono. E nos mercados internacionais, né, como todos os países têm uma meta de redução de emissão, existe a possibilidade dos países também transacionarem esses créditos de carbono entre si, para que uma emissão, por exemplo, evitada aqui no Brasil, possa ajudar um outro país a atingir a sua meta de redução de emissão. Então, como a mudança do clima é um problema global e uma emissão aqui ela vai impactar outras regiões do mundo, né? A gente está em busca de objetivos globais, não apenas nacionais. Os mercados internacionais permitem que essa troca esse transacionamento de crédito de carbono facilitem o atingimento das metas que a gente tem acordadas no Acordo de Paris e permite que um país ajude o outro, né, no estabelecimento desses compromissos nacionais. Algumas, Mônica, se eu posso fazer uma pergunta. Primeiro, você tem essa expectativa que com essa legislação e com as metas sendo criadas para metas anuais das empresas para atender a redução de emissões, você imagina que este mercado, aí vai ser um mercado regulado de carbono no Brasil, vai atingir muitas empresas, ou que eles estão comprando ou vendendo e tem a ideia de qual, em outros países, esse mercado de carbono acaba impactando, nós estamos falando de qual porcentagem das empresas, tipo 80% das empresas, 90%, tipo, você tem alguma ideia do volume de empresas sendo impactadas? A gente aqui no Brasil, a gente ainda precisa de algumas definições para poder ter certeza de como que vai ser o impacto, porque a gente ainda não tem a definição exata de quais são os setores, de como que vai ser a regulação, se vai ser sobre uma empresa como um todo ou sobre uma planta específica, e como que vai se dar a implementação do mercado de fato. O que a gente vê nos outros países é que aqui não tem um número, acho que o percentual para poder te passar, mas sem dúvidas a maioria da indústria é submetida, e todos os setores dentro da indústria, tá? Então a gente está falando dos setores, por exemplo, aqui siderurgia, cimento, mineração, alimentos e bebidas, são todos setores que têm muitas emissões associadas ao processo produtivo, que as grandes empresas aqui do Brasil, muito provável que elas serão regulamentadas, porque a gente vê que nas outras jurisdições, né, nos outros mercados regulados, isso vem acontecendo. O que a gente observa, então, acho que de maneira de setores, né, vamos colocar a maioria, podemos pensar aí perto de 90%, 80%, que irá mais, eu acho que esse número, a princípio, é só uma hipótese, né, que a gente não tem esses dados específicos, e a gente tem alguns setores que não vão ser impactados, tá? E, por exemplo, aqui no Brasil, que gerou grande discussão, né, o setor agropecuário não está regulamentado pela legislação, mas a gente também vê a não regulamentação do setor agropecuário em outros países também, devido à não maturidade ainda das metodologias para poder mensurar a presença de carbono no solo. Então, dada a dificuldade de mensuração da quantidade de carbono que está retido no solo, e também, acho que por outras questões também aqui no Brasil, né, esse setor, nesse primeiro momento, ficou de fora, e aí isso vai trazer, acho que um papel, uma responsabilidade bem grande para a indústria de base aqui no Brasil. Entendi. E outra coisa,
em termos do Acordo de Paris e o mercado internacional, eu achei que as metas, aquelas NDCs, as contribuições definidas que o Brasil definiu por ele mesmo, eram muito agressivas. Tipo, tem aqui os 53% de redução dos gases com efeito estufa até 2030. Tipo, isso, comparando com onde nós estamos agora na legislação, acho que tem até uma meta para 2025 também, e é um desafio que o Brasil assumiu frente a este acordo internacional muito grande, e não sei se tem uma previsão qual impacto que isso vai dar, porque, ou seja, o próprio Brasil tem uma meta, ou seja, assumiu uma meta para ele próprio muito grande de redução, e se isso impacta a nossa capacidade de atender a nossa meta e também vender créditos internacionalmente. Com certeza, Kiran, esse é um ótimo ponto, né? Acho que essa discussão do nível de ambição adequado para as NDCs, ela é muito forte, porque a gente tem os dois lados da discussão, né? Você trouxe a NDC do Brasil e agora, recentemente, ele atualizou a NDC dele também, né? Então, até 2035, o Brasil está se comprometendo a reduzir entre 59% e 67% das emissões, e aí o Brasil trouxe também essa faixa, né? Ao invés de ser um valor único, o Brasil trouxe essa faixa justamente para permitir que, uma vez atingido o limite mínimo ali, né, de redução de emissões, os 59%, o Brasil já estaria cumprindo, de certa forma, a sua NDC. Então, tudo que for reduzido adicionalmente pode ser utilizado dentro do mercado internacional de crédito de carbono, para ajudar outros países a atingir a sua NDC. Então, o Brasil buscou dar essa margem para o Brasil participar nesses mercados internacionais de carbono. E essa discussão da ambição, ela é muito bem colocada, né, porque a gente vê muitas pessoas trazendo justamente a reflexão que você está levantando, que é os países em desenvolvimento, né, os países desenvolvidos, vou alterar a ordem da fala, os países desenvolvidos precisam puxar a ambição pela responsabilidade histórica das emissões de gás de efeito estufa. Então, os países desenvolvidos precisam ter uma ambição maior para aí sim os países em desenvolvimento acompanharem esse nível de ambição. Agora, o nível de ambição do país, aqui do Brasil, agora com a nova NDC, a gente vê a discussão indo para os dois lados. No lado que você está trazendo, que é uma discussão bem ambiciosa, né, uma redução bem ambiciosa, e quando a gente olha para o Brasil, como a gente já tem uma matriz energética renovável, o nosso desafio de atingir a redução de emissão, ele é maior e bem específico, porque a gente não está falando de basicamente aumentar o consumo de energia renovável, que é suficiente em outros países, porque aqui a gente já está falando de um consumo forte de energia renovável. Então, as empresas precisam de adaptar os seus processos produtivos, de trazer novas tecnologias para os processos produtivos que reduzem as emissões ao longo da produção. E aí, isso o custo é muito mais alto, né? É um processo muito mais demorado, que demanda P&D. Então, assim, essa ambição alta traz esse desafio para a indústria, principalmente brasileira, de conseguir, de fato, contribuir para a NDC. O outro lado da moeda é que a gente, no Acordo de Paris, foi estabelecido que a gente evitaria que o aumento médio da temperatura global chegasse nos 2 graus até o final do século, em comparação aos períodos pré-industriais, com esforços para poder limitar a 1,5 graus, né, esse aumento. E a gente viu que a gente já atingiu 1,5 graus em 2024. Então, e as NDCs, para elas estarem alinhadas com o cenário de 1,5 graus, a NDC do Brasil precisaria ser ainda mais ambiciosa. Então, a gente viu outras pessoas, né, outras instituições que trabalham na área também trazendo a visão de que a NDC do Brasil não é ambiciosa o suficiente, porque não está alinhada com o cenário de 1,5 graus. Então, mas aí vem toda a discussão, né, de como que as NDCs também se complementam. A gente vai ter agora, até este mês, mas a ONU prorrogou para até setembro desse ano, o prazo para todos os 195 países atualizarem as suas NDCs. Então, a gente tem até setembro esse deadline para a gente poder ver as novas metas, e a gente tem em novembro a COP aqui no Brasil, né, que é a Conferência das Partes da Convenção Quadro
para a Mudança do Clima das Nações Unidas, que vai ser também o primeiro momento depois das atualizações das NDCs, que vai trazer muito essa discussão de ambição, Kiran, e também do papel do mercado de carbono dentro dessas novas metas. A impressão que eu tenho é que quando eu falo revisão do NDCs, parece que cada vez que tem uma revisão, parece ser uma revisão mais agressiva, que está sendo uma cobrança cada vez maior. É isso mesmo. Até o Acordo de Paris, ele tem um mecanismo que ele não permite que os países que são signatários do acordo reduzam a emissão. Então, a atualização pelo Acordo de Paris, ela necessariamente deve ser sempre mais ambiciosa do que a primeira meta. Legal. E a segunda coisa que eu noto nas metas que tem nos países, parece que tem reduções que não é uma redução linear, que tem reduções muito maiores no início, nos primeiros anos, do que tem nos anos seguintes. E acho que isso é interessante porque eu tenho visto algumas empresas onde eles têm metas de redução linear, que estão esperando fazer uma redução linear ao longo do tempo para chegar em 2050, de, sei lá, 2% por ano, daqui até lá, que vai chegar lá com a redução necessária. Enquanto parece que nesses acordos e nas metas dos países, eles têm reduções maiores no início, que talvez é mais fácil, normalmente, para você conseguir reduzir as emissões por esforços menores no início do que no final. Eu não sei se poderia falar um pouco sobre isso. Exatamente isso mesmo, Kira, não é linear mesmo essa redução, porque a gente tem algumas soluções de redução que elas já são custo-efetivas, que as empresas já podem implementar, e aí, em muitos casos também, a gente vê que a empresa consegue ter uma redução de custo, né, ou uma possibilidade de gerar receita a partir de uma solução de descarbonização. Então, acho que no curto prazo tem essas soluções que já são mais bem estabelecidas, né, já são economicamente viáveis para a gente poder escalar. O próprio consumo de energia renovável é uma solução que estaria ali no primeiro passo que a empresa dá, porque a gente já vê um crescimento da geração de energia renovável, a redução do custo de renováveis, e isso permite que a empresa reduza as emissões. Um segundo momento, uma vez esgotada essas possibilidades de redução que já estão bem desenvolvidas no mercado, aí tem as reduções que são difíceis, né, que são as tecnologias que ainda não são economicamente viáveis para poder escalar e substituir um processo produtivo, produção, acho que, de combustíveis também, né, pensando que até o hidrogênio verde, por exemplo, toda a agenda de biocombustíveis, que são uma agenda muito inicial, que a regulação ainda está se desenvolvendo para que a produção possa crescer. Então, tem um tempo de maturação de outras soluções e o tempo de desenvolvimento tecnológico dessas soluções para a gente poder adotar em escala. Então, uma vez tidas essas reduções do início, de fato tem um gap até a gente conseguir ter um tempo para poder implementar as oportunidades de redução que são mais difíceis e dar tempo não só para as tecnologias se desenvolverem, mas para também novos mercados se desenvolverem, para poder aumentar a demanda, né, por um produto de baixo carbono e aí, enfim, impactar toda a precificação e a viabilidade financeira de algumas soluções. Então, não é linear. E isso realmente é bem interessante que a gente vê pouco isso refletido na quebra de uma meta de longo prazo das empresas, né? As empresas muitas vezes colocam de forma linear e realmente não é linear esse processo. Não, legal. Muito obrigado. Um ponto aqui, acho que só para poder fechar essa parte do mercado internacional, antes da gente avançar para os próximos slides, e aí só fazendo a conexão que o Acordo de Paris, ele tem o artigo 6, que é o artigo que regulamenta o mercado internacional de carbono. Então, o mercado internacional ele também é regulamentado por esse mesmo acordo, e agora na COP29, que a gente teve em novembro do ano passado, a gente depois de quase 10 anos, né, acho que de redação do Acordo de Paris, que foi assinado em 2015, a gente teve, de fato, a conclusão da redação do artigo 6,
que estabelece as bases para esse mercado de carbono internacional. Então, também foi um grande avanço para esses mercados internacionais, porque com o artigo 6 definido e com a negociação finalizada, a gente consegue dar o próximo passo na implementação, apesar de ainda também ter alguns detalhes em aberto, igual a gente tem aqui no Brasil, no nosso mercado regulado nacional. Então, assim, a gente está trazendo aqui agora também, acho que esse ganho de maturidade do mercado, né, acho que ele vai trazer um impacto no preço. Então, a gente vê que mercados que têm uma maturidade maior, eles têm créditos de carbono sendo negociados a preço maior, justamente porque tem mais experiência em como o mercado opera, né? A gente vê mais atores entrando nesse mercado, a gente vê maior segurança e maior integridade associada ao crédito, ao ativo que está sendo comercializado. Então, na União Europeia, né, que é um dos mercados mais maduros que a gente tem atualmente, a gente vê créditos de carbono atingindo cerca de $100 a tonelada de CO2 equivalente. Então, é esperado, como a gente está vendo esses movimentos constantes de amadurecimento do mercado, a gente também espera um aumento de preço que vai acompanhar esse desenvolvimento de maturidade. E a gente vê também que mundialmente, cada vez mais jurisdições, e aí não apenas, eu digo jurisdição porque não necessariamente é o país, né? A gente tem a União Europeia, que é um bloco, a gente vê alguns estados podendo também adotar os seus próprios mercados em algumas regiões, então a gente chama de jurisdições. A gente vê cada vez mais jurisdições adotando o mercado regulado de carbono, o que traz maturidade a nível global. A gente vê, acho que uma outra consequência desse ganho de maturidade, né, acho que é esse sistema de proteção de fronteiras que a gente está trazendo aqui nesse slide, né. O que a gente viu acontecendo recentemente na Europa, justamente que é onde a gente tem o mercado regulado de carbono mais maduro. Como o problema, né, da redução de emissão e o problema climático ele é global, a Europa ela está trazendo ali um custo maior para as empresas, né, associadas à descarbonização, que outros países que não possuem mercado regulado de carbono, eles não implantam isso, né, implementam isso localmente, e aí acaba que esses produtos que são mais carbono intensivos, né, que tem uma maior emissão associada à produção, eles acabam chegando na Europa mais competitivos porque eles não tiveram o custo ali da precificação de carbono associado à produção. E aí o que a Europa, União Europeia, né, fez? A União Europeia criou o CBAM, implementou o CBAM, né, que é um mecanismo de ajuste de fronteira, que vai entrar em vigência em 2027, mas agora está em fase de experimentação, as empresas já estão precisando de reportar para a União Europeia, quando exportam produtos para a União Europeia, quais que são as emissões de gás de efeito estufa associadas àquele processo produtivo, e o que a Europa vai fazer é, os produtos que chegam na União Europeia de outros países, onde não há uma precificação de carbono, eles vão estar sujeitos a uma taxação para poder competir de forma igualitária, vamos colocar assim, com os produtos que estão sendo produzidos dentro do bloco. Então, a gente vê isso já mais avançado na União Europeia, é uma tendência, a gente vê outras regiões tentando fazer isso também. Então, é um mecanismo também de proteção da produção local, né? Mas também por outro lado, é um mecanismo que visa desincentivar, né, a maior competitividade de produtos que emitem mais emissões ao longo do mundo todo e ajudar a trazer mais países para a regulamentação do mercado de carbono. A gente vê aqui que em 2025, né, cerca de 24% apenas das emissões globais, elas são reguladas, então por isso que a gente vê um movimento de quem já regula a emissão começar a trazer pressão para outros países também regularem, porque até 2050, a gente precisaria de 80% das emissões globais estarem cobertas por mercados regulados de carbono, por regulações, para que a gente consiga, de fato, cumprir com os compromissos assumidos no Acordo de Paris. Então, a gente vê que a gente está atrás, né, as projeções atuais levam para 65% das emissões cobertas em 2050, o que não seria suficiente. Então, esses mecanismos de ajuste de fronteira, eles ajudam a trazer maior pressão para o cenário global para que mais mercados de carbono sejam regulados. E aí, é claro que tem algumas discussões sobre o tanto que isso também
não é um foco exclusivamente no protecionismo, né? Assim, a União Europeia tem uma discussão grande em relação ao CBAM que eles implementaram, que não inclui os escopos associados ao consumo de energia elétrica, que é o escopo 2. Então, aqui é onde o Brasil tem grande competitividade, e aí então a indústria brasileira também tem se movimentado para se posicionar, porque a competitividade que a indústria brasileira tem de exportar produtos menos carbono intensivos para a União Europeia acaba não sendo contemplada dentro do CBAM, se a União Europeia não considerar a nossa vantagem comparativa de ter uma matriz energética renovável. Então, a gente está vendo que isso está virando uma questão assim, geopolítica, né, muito associada a trade internacionalmente também, e os países estão todos se movimentando, inclusive o Brasil, né? Então, avançando aqui na... Só um ponto antes, porque eu achei super interessante, porque, ou seja, de nada adianta você criar suas regras no próprio país se você não protege a indústria local das importações, porque se na hora que você cria essas normas de redução de gás de carbono, vai criar custos adicionais para o mercado local, e aí para eles conseguirem competir com importações, vai ter que taxar as importações para que podem ser numa base similar. Então, ou seja, impacto, ainda você cria seu mercado local, normalmente o impacto não é só do mercado local, você acaba impactando as importações também para você criar, como está acontecendo na Europa. E eu achei super interessante essa discussão, porque aí com o tempo vai obrigando todos os países, dado o comércio internacional e o volume de comércio internacional, acaba impactando todo mundo. Inclusive, nós já estamos sendo impactados pela Europa e quando entra a regulamentação aqui, acaba impactando quem está fazendo vendas para o Brasil. Exatamente, Kira. E aí, avançando aqui sobre como que o Brasil tem respondido também a essa pressão, né, acho que nacional e internacional para a regulação do mercado, a gente vê que esse é um assunto antigo, né, desde 2009, quando foi estabelecida a Política Nacional sobre Mudança do Clima, a gente começa a ter uma regulação, né, acho que da agenda climática, e a gente tem, em 2011, estabelecimento do mercado voluntário de carbono, e a gente viu, a partir de 2014, alguns estudos sendo realizados no Brasil para poder ver qual era a melhor forma de regulamentar o mercado de carbono aqui no Brasil. Então, a gente está falando aí, né, de mais de 10 anos de idas e vindas e de estudos também sobre a melhor forma, se a gente vai taxar o carbono diretamente, se vai estabelecer um limite de emissão e quem está acima vai pagar, e aí vai permitir essas transações dos créditos de carbono. Então, a gente vê vários estudos técnicos sendo realizados nos últimos 10 anos, e aí a gente teve, finalmente, no final do ano passado, a gente teve a aprovação da lei que vai regulamentar o mercado de carbono regulado aqui no Brasil. Né? A gente, como eu comentei, as atividades agropecuárias primárias não estão inclusas nesse mercado regulado, principalmente, acho que para além de toda a parte acho que de política, né, envolvida aí em torno das empresas do setor, a gente tem um ponto que é muito técnico, que é a não maturidade ainda das metodologias para poder mensurar essas emissões, o carbono contido no solo, desculpa. Então, nesse primeiro momento, o setor agropecuário fica fora, que é uma tendência que o Brasil seguiu do que ele viu no mundo também, né? Então, em outras jurisdições também não tem inclusão do setor agropecuário no mercado regulado de carbono, mas o setor agropecuário pode entrar no mercado por meio da geração desses créditos de carbono, né? Para a gente poder conseguir também ter essa redução de emissão associada a uma agricultura de baixo carbono, que gera um crédito de carbono, né? Que pode ser também transacionado dentro do universo do mercado regulado de carbono. Apesar de a gente ter tido a lei aprovada agora no final do ano passado, o governo trouxe um período de pelo menos 5 anos para implementação, para definição dos detalhes que vão permitir que a lei, de fato, né, que o mercado, de fato, entre em operação. Então, a gente está falando aí de 2030, 2031, como ano provável do mercado regulado do Brasil entrar oficialmente em operação, caso a gente siga os prazos previstos no plano de implementação dessa lei. Então,
vocês vão ver que ainda tem muitas coisas a serem definidas, mas já é um grande avanço, né? A gente ter tido essa lei aprovada foi muito comemorado por todo mundo que estava nessa expectativa. E temos uma outra coisa, que toda essa legislação e toda essa estrutura que nós estamos discutindo, ele pressupõe algumas coisas básicas. Eles pressupõem que todas as empresas estão medindo suas emissões, que tem metas por empresas que vai medir, vai ter um processo de verificação dessa medição para ter certeza que está certo. Então, ou seja, imagino que vai levar um tempo para criar esse ambiente de toda a informação de boa qualidade para conseguir ter um mercado operando de forma eficaz. Excelente ponto, Kira. Aqui, o principal desafio inicial é justamente esse sistema de monitoramento, né, das emissões, de verificação sobre esse monitoramento, está sendo feito de forma adequada, e de reporte dessas emissões por parte das empresas para o programa oficial, né, para o governo federal, que vai estar ali coordenando, né, como que vai ser o funcionamento do mercado regulado. Então, esse é o grande desafio inicial, e ele é condição básica para que a gente consiga, de fato, ter um mercado em operação. Perfeito. E aí, o que a lei, acho que, estabelece, né? Acho que aqui começar a entrar um pouquinho mais no detalhe, para poder ficar um pouco mais claro de onde que a gente está, o que já está definido, e que aí isso permite a gente também falar sobre o que ainda não está definido, né? Então, o mercado regulado de carbono no Brasil, ele é o SBCE, né, que é o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gás de Efeito Estufa. Então, o SBCE é o nome do mercado regulado de carbono aqui no Brasil, e ele objetiva cumprir com as nossas NDCs e também com a Política Nacional de Mudança do Clima, que foi estabelecida em 2009, conforme eu comentei. E aí, existem 2 tipos de ativos transacionáveis dentro da SBCE, tá? A gente tem o CBS, que é a Cota Brasileira de Emissões, que aqui a gente está falando, é o que a gente também chama de allowances, tá? Então, o governo vai dar cotas de emissões para as empresas, para que elas ficam dentro de um limite de emissão. E aí, esse CBS, então, é o que vai permitir a empresa emitir ou não, e se a empresa precisar de mais cotas brasileiras de emissão, se ela estiver acima do limite, ela vai poder transacionar essas allowances, vai poder transacionar essas cotas brasileiras de emissão. Então, uma empresa que passou do limite estabelecido para a sua indústria, para o seu setor, aí a gente ainda não sabe como que vai ser a definição desse limite, ela pode negociar CBS com uma outra empresa que está abaixo desse limite estabelecido para ela. Então, aqui a gente tem essas cotas brasileiras de emissões, que não são os créditos de carbono, tá? Os créditos de carbono, ele entram dentro dos CRVEs, que são certificados de redução ou remoção verificada de emissões, que é a definição do crédito de carbono. Então, o Brasil vai permitir que as empresas utilizem esses créditos de carbono também para poder compensar uma parte das emissões que elas não vão conseguir reduzir, mas ainda, mas os CRVEs, eles vão ser permitidos de forma restrita. A gente ainda não sabe o tanto, né, de offset que vai ser permitido dentro do mercado regulado de carbono. A gente vê, com base no cenário internacional e nas tendências, a gente está pensando aqui talvez um número em torno de 20%, então as empresas podem usar 20% de offsets para poder atingir as suas metas, mas esse número ainda não está definido, tá? E aí os créditos de carbono, que hoje em dia são transacionados no mercado voluntário de carbono, eles precisam ser convertidos em CRVEs, que o que isso significa? Seguir metodologias credenciadas no mercado regulado de carbono, fazer o registro oficial, né, no sistema do SBCE que vai ser criado, ter uma pessoa jurídica associada a esse crédito de carbono. Então, tem algumas regras que os créditos de carbono atuais precisam seguir, e os novos também, para que eles, de fato, sejam considerados como um CRVE e utilizados pelas empresas que estão sujeitas à regulamentação. E a gente vê, assim, como o mercado voluntário também, ele já é mais antigo, a gente vê uma série de metodologias robustas desenvolvidas nos últimos anos, a gente entende que os critérios dos CRVEs, o Brasil ainda não definiu quais são as metodologias que vão ser aceitas ou não, mas a gente vê muitos dos créditos de carbono negociados no mercado voluntário já em linha com as principais metodologias reconhecidas internacionalmente como metodologias
íntegras, com credibilidade. Então, a princípio, não teria muita dificuldade, né, em fazer essa conversão dos créditos que já são considerados como bons créditos para a CRVS, e seriam orientações para os créditos futuros também que vão ser gerados. Aí eu tenho... O próximo slide ajuda. Pode falar, Kira. Só nessa anterior, então tem dois tipos de ativos transacionais. O primeiro eu entendi que é você combinar com outra empresa e você fala, tipo, para este ano vamos transferir X cotas brasileiras de emissões, os CBEs, ou seja, aí é como a empresa e vamos dizer, você mexe no limite da empresa para ajustar entre duas empresas, enquanto o segundo... Você... acho que talvez é um pouco complexo mesmo, né? Esse assunto é bem técnico, talvez eu não tenha explicado muito bem, mas o CBS, ele pode ser transacionado entre as empresas, tá? Dentro do CBCE, mas ele é definido pelo governo, tá? Então, assim, é uma cota de emissão que o governo vai dar para determinado setor ou para determinada empresa. A gente não sabe ainda qual que é o alvo dessa cota de emissão, se vai ser uma instalação, né, uma planta da empresa, ou se vai ser um setor como um todo. A gente imagina que os setores, eles têm um limite de emissão que são setoriais, e aí essas emissões setoriais, elas vão ser distribuídas entre as empresas daquele setor, e aí esse limite definido pelo governo federal, né, pelos órgãos que vão estar gerenciando o SBCE, esse limite ele se transforma nessa autorização, né, nesse direito de emissão das empresas, que são os CBS. Então, se sou uma empresa de aço, eu ganho 100 CBS do governo federal, porque esse é meu limite de emissão enquanto uma empresa de aço operando aqui no Brasil, para que o Brasil consiga atingir a sua NDC. Se eu emitir 90 e não 100, eu posso pegar essas 10 cotas de emissões e transacionar para uma outra empresa que tem o mesmo limite que eu, mas emitiu 110 ao invés de 100. E aí a soma fica zero, né? Então a gente consegue estar dentro do limite, mas a partir desses mecanismos de transação de ativos. Mas estou entendendo que o CBS é entre empresas para ajustar realmente o limite das empresas, enquanto os créditos de carbono, eles entram numa forma menor, porque aí você pode transacionar com várias empresas, você está comprando e vendendo em créditos individuais, e aí que isso é onde vai ter o volume grande de negociação. Isso. E o crédito de carbono, o CRVE, ele entra para compensar as emissões que não puderem ser reduzidas. E por isso que tem esse limite também, que a gente está pensando em torno de 20%, mas é uma hipótese, isso ainda está em aberto, porque o objetivo do mercado regulado é que as empresas, de fato, reduzam as emissões, que elas não mantenham as mesmas emissões e só compensem, entendeu? Então, por isso que a gente está trabalhando primeiro com o CBS, que aí vai obrigar as empresas a reduzirem as emissões, né? E aí tem essa possibilidade de transacionar o CBS para ajudá-las a cumprir esse compromisso. E a compensação de emissões, né? Os offsets, eles vão ser o CRVS, que para aquilo que a empresa não conseguiu reduzir e que ela ultrapassou do limite e não tem mais CBE, também não tem mais cota de emissão para poder ser transacionada, aí elas vão comprar os CRVS, que são os créditos de carbono, para poder compensar suas emissões, similar ao que acontece hoje no mercado voluntário, tá? E aí esses créditos de carbono, eles podem ser gerados não necessariamente por empresa, o que você trouxe também, a gente está trazendo assim, um cenário um pouco maior, a gente tem créditos de carbono associados à proteção florestal, então a gente tem outras organizações, outros setores envolvidos na geração dos CRVS que podem ser transacionados com as empresas que estão precisando de cumprir a legislação. Nossa, ou seja, quando você cria esse sistema de limitação de carbono, automaticamente você cria um ambiente, essas complexidades dentro do sistema de compensação e negociação. Exato. Até o próximo slide, acho que ele vai ajudar a entender um pouco, né? Porque, assim, quem que está sujeito à regulamentação e quem que vai ter que ter esses CBEs, os CRVS, como que vai funcionar, né? Então, assim, o que a legislação estabelece atualmente?
Operadores que emitem acima de 10 mil toneladas de CO2 equivalente por ano, eles precisam, acima não, até 10 mil, né? Eles precisam monitorar e relatar suas emissões, tá? Então, se eles emitem de 10 a 25 mil de toneladas de CO2 equivalente por ano, eles precisam só monitorar e relatar as emissões, não precisam, de fato, estar sujeitos a esse limite, ao CBS, etc. Agora, se o operador atingiu esse limiar de 25 mil toneladas de CO2 por ano, então, se ele está emitindo mais do que 25 mil toneladas, aí sim ele está sujeito à regulamentação e ele tem que comprovar a conciliação com as suas obrigações, que aí é onde vai entrar esse ambiente de negociação do CBS e do CRVS. Quem emite menos de 10 mil toneladas de CO2 equivalente, aí não tem nenhuma obrigação, né, de monitoramento nem de relato, mas aqui a gente vê, né, as indústrias estão todas aqui, principalmente dentro do limite de 25 mil toneladas de CO2 por ano. E aí, como vai funcionar? Então, acho que aqui essa ilustração talvez ajuda, né, a entender. Então, se a gente tem a gente tem aqui um cap de emissões, que é esse limite de emissões que o governo vai estabelecer. A gente acredita que seja por setor, tá? Mas isso ainda está em aberto, a gente não tem essa definição. Mas vamos pegar um cap de emissões para o setor de siderurgia. E a gente tem a empresa A dentro desse setor de siderurgia, que com base nesse limite, ela recebeu esses direitos de emissão, que são os CBS. Então, ela recebeu essa cota para poder emitir. Só que como ela já implementou vários processos de descarbonização, ela conseguiu produzir ali, chegar no final da produção com uma emissão abaixo do limite estabelecido para ela. Então, ela está com CBS sobrando. Aí ela pode passar esse CBS para a empresa B, que é a empresa B que não conseguiu implementar todas as oportunidades de redução de emissão dentro do seu processo produtivo e está tendo um produto, no final das contas, que está emitindo mais, né, ao longo da sua produção do que o estabelecido pela regulação. Então, ela está acima do limite dado pelo mercado regulado de carbono para o setor que ela opera ou para ela individualmente. E aí ela pode comprar os CBS, que são esses direitos de emitir, né, da empresa A, ou então ela também pode usar, mas aí dentro desse limite também que vai ser estabelecido o tanto que ela pode usar, os CRVS, que aí são os créditos de carbono, que aí pode ser né, acho que de uma instituição que vai gerar esses projetos de redução e remoção de CO2. Então, a gente está falando de conservação florestal, de captura de metano em aterros sanitários, aproveitamento desse metano. Então, os créditos de carbono eles vão estar aqui dentro desse C, tá? E eles vão conseguir entrar no mercado regulado de carbono vendendo para essas empresas que estão acima do limite de emissões, que é esse cap de emissões. Então, é assim que vai funcionar. Aí, a indústria vai ser a principal impactada, né? E isso traz desafios para a descarbonização. Como eu comentei, a gente já tem uma matriz muito renovável, então a gente passa por um desafio associado muito ao desenvolvimento de tecnologias e adoção de tecnologias que são menos carbono intensivas. Quem que vai estar de fora? Como eu comentei, empresas do setor agropecuário, elas não estão envolvidas dentro da regulamentação, mas elas podem gerar os créditos de carbono, CRVS, que vão ser transacionados no mercado. E as unidades de tratamento de resíduos sólidos e efluentes, elas também não estão sujeitas ao mercado regulado, desde que elas compensem, né, elas neutralizem 100% das suas emissões. Então, isso é o que a gente tem definido atualmente para o mercado regulado de carbono. Como vocês podem perceber, é complexo e tem muitas definições ainda que vão se acontecer nos próximos anos para a gente poder saber o que é operador também, né? Então, assim, qual que é a unidade que está sendo considerada para poder calcular a emissão? É só uma planta? É a empresa inteira, né? O somatório de todas as suas plantas? Isso não está claro ainda, então isso precisa ser definido. Quais vão ser esses limites de emissão por setor? Então, qual vai ser a cota de emissão de cada setor e como que isso vai ser distribuído dentro das empresas desse setor? Como que esses CBS vão ser alocados, né, para as empresas que atuam atualmente no Brasil? Isso também não está definido. Então, a gente deu um passo importante e os próximos 5 anos vão ser críticos para definir esses detalhes. E aqui é onde a gente traz também a oportunidade das empresas, né, atuarem de forma ativa nessa agenda para poder conseguir acompanhar, não só acompanhar de perto as discussões, mas influenciar também nesse detalhamento da legislação.
e influenciar no sentido de mostrar como que é a realidade daquele setor, mostrar o que faz sentido e não faz sentido para aquele setor, aonde que tem as oportunidades de estabelecimento de um mercado que vai aumentar a competitividade da indústria, ao invés de diminuir a competitividade da indústria. Então, é um momento aberto e propício para a troca das empresas com as pessoas, com as instituições que estão envolvidas no detalhamento do mercado regulado de carbono. Mas estou pensando aqui, em termos gerais, as empresas que não têm planos robustos para reduzir suas emissões, eles já podem prever pagamentos relevantes adicionais conforme essa legislação. Ou seja, essa legislação vai forçar as empresas a fazerem reduções relevantes de emissões, e se eles não fazem, vão ter que pagar, imagino que pagar caro por isso, baseado no excesso que eles estão em cima dos limites que você definiu. Mas, em geral, a meta deles deve ser para começar a fazer essas reduções, ter planos de redução dessas emissões para evitar esses pagamentos adicionais. Exatamente. E os setores que são muito carbono intensivos, é certo que eles vão ser regulados, né? Então, a gente está falando de siderurgia, mineração, cimento. Esses setores, eles vão ser muito impactados, né, por essa legislação. Então, as empresas, de fato, já precisam começar a se movimentar se não tiverem feito ainda. E como você trouxe mais cedo, Kiran, o monitoramento é o primeiro passo, né? Então, se a empresa não tem nenhum monitoramento de emissões, talvez já tenha passado da hora de começar. Então, assim, vamos começar com o monitoramento para poder a empresa entender o tamanho do seu desafio, entender se está sujeito ou não à regulação do mercado aqui de carbono, e aí sim conseguir definir essas ações de redução de emissões para poder atender a legislação do país. Dentro dos créditos de carbono, né, do CRVS, existem várias metodologias e vários tipos de crédito. Até a pergunta que a gente trouxe no início começou a trazer um pouquinho dessa provocação, de quais são os créditos, os tipos de crédito mais interessantes para o Brasil. Quais vão ser os tipos de crédito aceitos? Ainda está em aberto na legislação brasileira, mas a gente tem basicamente 2 tipos de projetos de carbono que geram créditos de carbono para serem transacionados como CRVS. Os projetos de redução de emissões, então eles diminuem a quantidade de emissão que seria emitida, né, caso o projeto não existisse, e os de remoções de GE, que são os projetos que tiram da atmosfera emissões já realizadas. Então, assim, a gente está falando de tecnologias de captura de carbono da atmosfera, a recuperação de vegetação nativa. Então, a gente está falando aqui de um tipo de crédito que remove o que está na atmosfera e o outro que evita a emissão. E em evitar a emissão é onde entra a maior parte dos projetos, né? Energia renovável, como a gente comentou lá na frente, os projetos de preservação florestal, os projetos também de reciclagem, que diminuem a quantidade de resíduos que vão também para o aterro e aí emitem o metano dentro desse processo de tratamento de resíduos. Então, a gente tem o maior número aqui de projetos associados à redução de emissões. Um ponto que eu estava comentando sobre os projetos que são mais atraentes, né, e como que funciona. O projeto de energia renovável, ele está em grande discussão atualmente, e já tem várias metodologias que não aceitam projetos de redução de energia renovável como projetos geradores de crédito de carbono. Por que isso acontece? Porque para um projeto conseguir ter o aceite metodológico e a certificação de que ele pode emitir crédito de carbono, ele tem que comprovar a adicionalidade, que é basicamente tem que comprovar que, se o projeto não existisse, aquela redução de emissão não aconteceria. E também, um exemplo de adicionalidade é a financeira. Se não tivesse a receita vinda do crédito de carbono, aquele projeto de redução de emissão não seria economicamente viável. Ele precisa da receita do crédito para colocar o projeto de pé. Então, esse critério de adicionalidade é um dos principais avaliados pelas empresas que verificam os projetos para poder certificar de que eles podem emitir crédito. E o que aconteceu com a energia renovável nos últimos anos? O custo de geração de energia renovável caiu muito. Então, aqui no Brasil,
Em alguns países não, tá? Em alguns países, os projetos de geração de energia renovável ainda precisam da receita do crédito para pararem de pé financeiramente, mas aqui no Brasil, projetos de energia renovável já são economicamente viáveis. Então, muitas metodologias não aceitam esses projetos como geradores de crédito, porque é uma redução que aconteceria independentemente da geração do crédito de carbono ou não. Então, e além disso, já é a prática mais comum adotada, que eles olham também para a prática comum. Se já é prática comum, não é mais aceito também como projeto gerador de crédito de carbono, porque um dos objetivos do projeto de carbono também é viabilizar financeiramente novas tecnologias de redução de emissão. Então, esse é uma grande vantagem também da gente ter um mercado de carbono com preços altos associados à tonelada de CO2 equivalente que foi evitada ou removida, porque fica mais viável para as empresas ela implementar um projeto de redução de emissão do que ter que pagar pelas emissões que não foram evitadas. Então, assim, esses projetos que são aceitos, eles são dinâmicos, eles vão mudando de acordo com a maturidade desses mercados também, desses setores que geram crédito de carbono. Então, é por isso que eu estava falando sobre a energia renovável, que é um projeto que foi muito comercial, né, gerou muito crédito de carbono nos últimos anos, a gente vê muito crédito de carbono sendo negociado ainda, e eles são muito baratos por causa disso, porque não só porque eles têm mais oferta, mas também porque eles estão sendo mais desvalorizados, porque eles já não são aceitos por algumas metodologias. Então, aí outros projetos que são mais desafiadores, por exemplo, de recuperação de área degradada, eles são mais valorizados pelo mercado também, porque eles são projetos que têm valores mais altos, justamente porque eles cumprem com essas metodologias aceitas em todos os mercados regulados atualmente. Então, só trazendo aqui um pouquinho desse contexto de tipo de projeto e de metodologia aceita ou não, né? Isso. Existe a expectativa de que o preço do crédito de carbono vai aumentar no mercado regulado e seja, isso vai dar um incentivo muito grande para todos esses tipos de projetos de redução de emissões. Exatamente. Tem uma expectativa de que vai aumentar, porque a gente vê a demanda crescendo, né, por créditos de carbono, a gente vê o mercado se tornando mais robusto por causa da regulação, por causa do ganho de maturidade, e aí essa maior robustez traz uma maior percepção de valor para o crédito, o que é traduzido em preços mais elevados. Então, a gente vê uma tendência de aumento de preço à medida que os mercados regulados vão ganhando maturidade. Legal. Na União Europeia, por exemplo, quando a gente falou, como eu comentei, né, a gente está falando aí de alguns créditos sendo negociados já a $100 a tonelada. Em mercados voluntários, que tem um pouco mais, talvez, de abertura, né, para créditos não confiáveis, a gente vê créditos valores bem menores, né, a $10, dependendo em alguns casos. Então, os mercados regulados, eles têm uma tendência histórica de ter preços mais elevados e que também é uma tendência futura, né, pelo que a gente tem observado. Legal. E aí, os tipos de metodologia e projetos, eles ainda não estão definidos pelo mercado regulado do Brasil, qual que vai ser aceito, mas a gente olha também para o mundo para poder ver mais ou menos, né, para onde que o mundo está caminhando, porque a gente imagina que o Brasil deve seguir esse exemplo global. O primeiro ponto é o aceite dos offsets dentro do mercado regulado de carbono, ou seja, o aceite do uso de créditos de carbonos, que são os CRVs, para poder atingir os compromissos climáticos das empresas. A gente vê que aqui, atualmente, a gente tem aí já em torno de 42%, né, dos instrumentos de precificação de carbono existentes atualmente aceitam o offset, mas com um limite dado, né? Então, por isso que a gente está falando desse limite de 20%, que a gente está olhando para o mercado global. Qual que é esse limite que geralmente a gente vê sendo aceito em outros mercados regulados de carbono? Então, a gente vê isso acontecendo em torno de 40% do mercado, mas 60% do mercado, mais ou menos, não trazem os offsets como elegíveis para poder entrar e ser transacionado dentro do mercado regulado. E quais são esses tipos de offsets permitidos? A gente vê que o mais aceito são os projetos de eficiência energética, seguido dos projetos associados à floresta e uso do solo, né? Então, aqui a recuperação de áreas degradadas,
proteção, né, das áreas florestais e evitação dos desmatamentos, e os resíduos são o terceiro mais aceito. Então a gente vê que esses projetos eles devem ser aceitos no Brasil também. O de energia renovável ele é aceito aqui por metade dos instrumentos atualmente existentes, mas como eu comentei, essa realidade dele ser muito custo-efetiva sem o crédito de carbono é uma realidade brasileira. Então no Brasil a energia renovável ela já é muito, muito mais barata, né? Isso não é a realidade em outros países que reforçam o uso do crédito de energias renováveis. Então, a gente olha um pouquinho aí para as tendências globais para poder olhar para o que a gente pode esperar aqui no Brasil e a gente vê, de novo, como que a agricultura, né, o setor agropecuário pode ser inserido no mercado. Então, por meio desses projetos associados às florestas, ao uso do solo, projeto de agricultura, que são projetos que eles reduzem ou evitam emissões e podem ser transacionados no mercado regulado de carbono. Então, o setor agropecuário, ele também pode contribuir para o mercado, mesmo não sendo regulamentado por ele atualmente. E para fechar, acho que foi bom que a gente foi conversando, né, e interagindo aqui com o Kiran ao longo da apresentação. Imagino que a gente tem outras perguntas aqui no chat também, mas a gente ainda tem muitas perguntas em aberto, né? Então talvez eu nem tenha a resposta de todas as perguntas que vocês trouxeram, porque a gente tem algumas questões fundamentais que ainda vão ser endereçadas ao longo dos próximos 5 anos, que é o período que a gente prevê, que o governo federal prevê, para poder ter todas as etapas de implementação da legislação concluídas, e aí sim a gente ter o mercado em operação. Então, a primeira fase, como eu comentei conversando com o Kiran, é essa definição do MRV, né, que a gente está falando aí dos nossos mecanismos de medição, reporte e verificação das emissões. Então, essa é a fase 1. Então, assim, definir como que vai ser esse processo, como que as emissões vão ser mensuradas, verificadas, reportadas, para poder garantir a integridade e a transparência do mercado. Essa é a primeira etapa, que começa já esse ano. E a gente tem outras perguntas, né, associadas a esses limites de emissão, qual que vai ser o limite de emissão, a meta vai ser por intensidade, de intensidade absoluta, e aí de intensidade a gente está falando de emissão, tonelada de CO2 por unidade de produção, por exemplo, né? A gente não sabe se vai ser de intensidade absoluta, qual que é a linha do tempo também para esse limite de emissão, e como que os créditos de carbono vão ser permitidos, né? Então, assim, quais são os tipos de crédito que vão ser autorizados a entrar no mercado regulado, quais são as metodologias que vão ser aceitas, tem várias metodologias internacionais seguidas atualmente pelos projetos de carbono, e também como que o Brasil vai proteger a competitividade da indústria, né? Então, como que a gente consegue ter regras, e aí a gente entra muito aqui na fase 2, que é essa estrutura da regulação, como que a gente consegue ter regras que vão aumentar, transformar em competitividade a vantagem comparativa que a indústria brasileira já possui, né? Então, a gente tem o aço, por exemplo, mais verde do que o restante do mundo, justamente porque a gente tem uma matriz energética renovável. Então, a nossa produção de aço ela já é menos carbono intensiva do que a média mundial. Como transformar isso em competitividade no contexto de inserir o mercado regulado de carbono na equação? Então, algumas perguntas ainda em aberto, e aí eu paro por aqui para poder dar continuidade a outras perguntas que podem ter chegado pelo chat. Você está no mudo, Kiran. Desculpa, a gente recebeu muitas perguntas pelo chat. Vamos lá, vamos começar aqui no início. Giovanni perguntando sobre, está observando um momento contrário aos relatórios de sustentabilidade. Estados Unidos reivindicou de papel para plástico voltar, várias empresas retiraram a agenda walk. Vocês acreditam que o movimento pode chegar no Brasil e quais são os impactos? Talvez o ponto aqui é que nós estamos nesse momento de uma legislação nova e o Brasil tem o COP30. Acho que o compromisso que o Brasil tem com esta agenda, acho que é muito forte em termos de ter legislação. E uma vez, talvez, com a aprovação dessa legislação, não sei se quer falar um pouco sobre a aprovação dessa legislação, o que isso quer dizer, porque, em tese, já definiu esse cronograma dos próximos 5 anos e do impacto que isso tem. Talvez até além de todo esse impacto dos outros países, porque agora temos muitas empresas exportando para a Europa que já estão preocupadas sobre
como que vão conseguir comprovar para a Europa que o produto deles tem baixo carbono. Excelente pergunta. Desculpa. Excelente pergunta. Acho que o cenário geopolítico, né? Acho que a eleição do Trump e essas medidas também que a gente está vendo nos Estados Unidos tem trazido muitas reflexões mesmo sobre o impacto da agenda climática. Como o Kiran comentou, a gente tem esse movimento dos Estados Unidos que ele não é seguido por um movimento de outros países também relevantes para poder influenciar a agenda brasileira, né? Então, a União Europeia continua em um cenário de regulamentação muito forte, né? E a gente vê muitas empresas saindo de compromissos voluntários associados à mudança do clima, mas a gente não vê o cenário regulado acompanhando a mesma tendência. Então, apesar da gente viu notícias recentes, né, de muitos bancos saindo de compromissos voluntários sobre net zero, a gente está vendo esse impacto, algumas empresas de tecnologia também. Quando a gente olha para a regulação dos países, é o contrário, a gente não está vendo esse esvaziamento da agenda, a gente está vendo as agendas se tornarem mais fortes. Então, apesar da gente ter essa influência dessas medidas mais recentes do Trump, a gente tem outros países, inclusive o Brasil, que estão indo no sentido de aumentar a regulamentação para poder incentivar uma agenda de descarbonização, a transição energética. E o espaço deixado pelos Estados Unidos, a gente até, ouvindo vários podcasts também sobre esse assunto, os especialistas veem dois possíveis caminhos, né, que a princípio poderiam ser possíveis. Um é de a gente ter o Brasil e outros países, China, União Europeia, ocupando esse vácuo deixado pelos Estados Unidos, né? Então, assim, a gente não vai ter mais os Estados Unidos liderando a agenda de descarbonização, de transição energética, e nem o setor privado americano, mas isso abre espaço para outras empresas, para o Brasil, que já é muito competitivo, por exemplo, para a China, principalmente, ocupar esses vácuos deixados pelos Estados Unidos. Esse é um cenário otimista, né? E pelo que a gente tem acompanhado, eu imagino que, na minha visão, né, pessoal, eu acho que esse é o mais provável, né? A gente não vê esse enfraquecimento por parte de outros países, pelo menos a princípio. A gente está falando aí de pouco mais de um mês só, né, de governo Trump. Vamos observar como que vão ser os próximos anos. O cenário negativo seria a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, né? Acho que desses outros compromissos influenciarem países que são menos fortes economicamente, que têm menos impacto também na agenda climática, também desistirem e falarem, se nem os Estados Unidos está fazendo parte, está se comprometendo, então também quem sou eu para me comprometer? Então tem essa possível consequência também, mas o que a gente tem observado aqui no Brasil é que isso não tem acontecido, né? A gente teve um cenário ano passado muito positivo, né, para avanço de legislações que promovem uma economia de baixo carbono, né? A gente teve o Programa de Combustível do Futuro, a nova Lei de Hidrogênio Verde, a regulamentação do mercado de carbono. Então a gente vê o Plano de Transição Ecológica do Brasil, também a nova indústria brasileira, que são todos planos do governo federal e regulamentações do governo federal para promover a transição para uma economia de baixo carbono, trazendo obrigações do setor privado, tá? Então, acho que é um ponto para a gente poder observar como que vai ser a dinâmica com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, uma decisão dos Estados Unidos mexe no mundo inteiro, né? O mundo dá várias voltas quando os Estados Unidos tomam alguma decisão desse tipo, mas é importante a gente seguir observando. Legal. E tem outra pergunta aqui de Henrique Tamuto, perguntando sobre onde que ele consegue ver o preço. Ele está perguntando o preço de tonelada de carbono, mas deve ser o crédito de carbono, que hoje em dia é um mercado voluntário, mas imagino que vai que talvez as referências que existem hoje vão ser muito mais bem conhecidas na medida que essas regulamentações vão evoluindo. Exatamente. A gente espera, né? Acho que a evolução da regulamentação, a gente espera que traga maior maturidade para o mercado como um todo, maior maturidade para os players desse mercado, e a gente espera que isso se reflita em preços mais elevados. E o mercado regulado de carbono sempre com um cenário de preço mais elevado do que o mercado voluntário.
Legal. Tem outra pergunta aqui, mas acho que já respondeu, de Antônio Cocorolo, perguntando sobre mudanças políticas, Brasil, Estados Unidos e Europa impactando essas reduções. Tem outra aqui de Guilherme Batista, perguntando para você a respeito da dificuldade do Brasil em reduzir suas emissões e atingir sua NDC, tendo em vista que já tem utilização em massa de energia renovável, não seria um método da fiscalização e punição contra o desmatamento ilegal a única solução, tendo em vista que mais que 40% das emissões brasileiras têm a manuseio da terra, ou seja, a importância da terra em termos de Brasil. Talvez, na minha cabeça tem as duas coisas, talvez tem essas regulamentações onde vai impactar o setor privado e, em paralelo com isso, vai ter que ter uma movimentação grande do governo e fiscalização desse manuseio da terra também. Excelente pergunta, né? Porque aqui, de fato, para o Brasil, a maior fonte de emissão são as emissões associadas à mudança do uso da terra e do solo, né? Então, a gente está falando aqui dessas emissões associadas ao desmatamento. O Brasil, por mais que a indústria se descarbonize, né, e cumpra com os seus compromissos setoriais, o Brasil não consegue atingir sua NDC sem a redução, sem zerar o desmatamento, né, na Amazônia. Então, a indústria precisa também dessa agenda, precisa promover a agenda de redução do desmatamento para que o Brasil consiga atingir a NDC e se posicionar de forma incrível, né, com credibilidade no cenário internacional, como um líder de descarbonização. Porque se o Brasil não atingir a sua NDC, isso dificulta muito o posicionamento do Brasil no cenário internacional como uma liderança na descarbonização, e isso dificulta as indústrias se posicionarem também como indústrias que estão dentro desse contexto liderando a descarbonização mundialmente. E até é interessante trazer também a conexão disso com o mercado de carbono, porque o uso dos créditos de carbono gerado aqui no Brasil para poder contribuir para as NDCs de outros países só pode ser feito uma vez que o Brasil tenha atingido a sua NDC. Então, para o Brasil também conseguir ter essa oportunidade de mercado de exportar os seus créditos de carbono, o Brasil precisa também atingir a sua NDC, que aí o que for em excesso, o Brasil vai exportar e vai transacionar no mercado internacional. Então, a agenda aqui está 100% certo de trazer essa agenda de combate ao desmatamento como no coração da agenda de descarbonização, de atingimento da NDC, e de como que a indústria precisa disso também para poder ter o carimbo, né, de que de fato a gente está num país que pode afirmar com segurança que está liderando a agenda de combate às mudanças climáticas. Legal. Obrigada, Mônica. O tempo está voando aqui. Talvez eu vou falar com Melissa. Enquanto isso, você pode dar uma olhada nas outras perguntas e talvez identificar aqueles que são mais interessantes para a gente comentar na sequência. Mas Melissa, você está conosco? Estou, Kieran. Você me ouve? Isso, escute sim. Aí as perguntas para você... Estou pensando em termos dos relatórios públicos que as empresas vão ter que publicar por exemplo, para as demonstrações financeiras, o mercado regulamentado de carbono pode trazer impactos? O que você prevê sobre isso? Sim, sem dúvida, né, Kieran? Antes da gente entrar nesse escopo, eu trouxe um slide só, pessoal, para apresentar aqui o arcabouço. Então, se vocês me permitirem, né, o arcabouço do marco regulatório como um todo no mercado de carbono brasileiro, conforme a legislação que surgiu aí em dezembro de 2024, né, ou seja, super recente, coisa de 1 mês e meio. Então, além da lei 15.042 de 11 de dezembro, que a Mônica estava comentando, que instituiu, né, teoricamente, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gás de Efeito Estufa, que a Mônica comentou bastante, conjuntamente a isso, a gente teve o OCPC 10, que é a normativa contábil que trouxe, né, as formas de contabilização de créditos de carbono, e aí dentro do conceito de créditos de carbono a gente tem 3 coisas, né, que a Mônica também estava comentando: créditos de carbono, os allowances, que são traduzidos aí como permissões de emissão, que tem aquela característica mais governamental dos programas setoriais,
E a jabuticaba aqui, né? A jabuticaba brasileira, que é o crédito de descarbonização chamado CBIO, né? Que é para a indústria de energia. Muito bem. Então, esse OCPC, ele surgiu em 16/12, né? Ou seja, foi promulgado em 16/12, conjuntamente com a resolução da CVM 223, também em 16/12, que torna obrigatória para as companhias abertas a orientação técnica OCPC 10. Então, esse arcabouço, ele se fecha, né, com a legislação em si, de como que vai ser instituída, né, como vai ser instituído o sistema de cap and trade no Brasil, e aí como que esses créditos serão contabilizados e a obrigatoriedade de utilizar essa contabilização, né, especificamente aí para companhias de capital aberto, mas obviamente também aplicável às companhias de capital fechado que utilizam a base CPC. Isso. Então, estou até pensando aqui duas coisas. É interessante como que a lei foi publicada dia 11 de dezembro e a norma contábil publicada 16, ou seja, se combinaram para que essa norma ele se torne muito mais importante. E tal. Estou até pensando aqui, talvez a gente vai ter que fazer um evento só sobre esta norma, porque como o mundo das emissões, controle das emissões, a legislação complexa também nessa norma talvez merece uma atenção, talvez a gente vai ter que fazer um evento separado sobre essa norma. Eu acredito que sim, Kira. Então, obviamente, o que eu trago para vocês hoje é muito mais o aspecto do OCPC 10, né? Então, o que eu queria trazer para vocês primeiro? Este arcabouço regulatório que surgiu, obviamente, coordenado, como você mencionou, Kieran. Dado que dia 11 saiu ali a legislação e aí, na sequência, já saiu ali uma semana depois a regulamentação contábil e a obrigatoriedade da CVM. Então, um esforço coordenado da entidade do poder público para que a gente constitua, então, esse marco regulatório. E aí, voltando, né, dado isso, e voltando ao seu questionamento, em que medida a gente deve ter impacto para as demonstrações financeiras em relação ao mercado regulado, né, ou regulamentado de carbono. Tendo em consideração, gente, que a resolução CVM coloca lá que a resolução entra em vigor em 1º de janeiro de 2025, aplicando-se aos exercícios sociais iniciados em ou após essa data. Então, já está vigente, teoricamente, tá bom? Mas voltando aqui à nossa questão das demonstrações financeiras e seus respectivos impactos, o que o OCPC nos traz aí como impactos? Gente, tudo que vocês possam imaginar em relação a impactos, né? Ou seja, devem se divulgar políticas contábeis materiais relacionadas à questão, julgamentos significativos, estimativas críticas. A parte isso, né? As notas explicativas devem evidenciar e relatar de forma clara e objetiva qual o modelo de negócios que a companhia ou a empresa estão adotando em relação à sua atuação no mercado de créditos de carbono. Adicionalmente, a normativa coloca de uma forma muito clara e ampla que não existe apenas a obrigação formalizada. Então, não apenas o mercado regulado de carbono vai trazer impactos, mas a normativa coloca também que a obrigação não formalizada seja dada por compromissos voluntários, por compromissos assumidos, ações, posicionamentos, práticas, políticas e visões que a entidade venha a ter, devem trazer aí o reporte e devem trazer os aspectos de evidenciação nas notas explicativas, tá? Além disso, o que a gente precisa divulgar em demonstrações financeiras? A forma como os créditos de carbono estão sendo adquiridos, ou seja uma aquisição junto a entidades que comercializam esses créditos, seja investimento em recursos próprios. E, além disso, quando existe necessidade de realização de investimentos em ativos de longo prazo, por exemplo, um CAPEX, para cumprir o compromisso de redução de emissões, este CAPEX deve ser divulgado, detalhado, e seguir em sua divulgação os seguintes pontos. Primeiro, os objetivos
etapa e prazo dos projetos que estão sendo abordados, obviamente, as incertezas relacionadas à recuperação desse valor investido, a confrontação entre os valores realizados e os valores reportados previamente, né? Ou seja, a expectativa versus o que efetivamente foi realizado, e quaisquer alterações que surjam aí no projeto original, ou seja, tudo que a gente puder imaginar aí em relação à divulgação em demonstrações financeiras deve entrar com base nesta normativa. Respondi? Isso, legal. Então, é uma resposta bastante compreensiva. Então, vamos na segunda. A próxima pergunta. Pode nos explicar um pouco sobre, você citou já esta norma do CPC 10, pode nos explicar um pouco como funciona a contabilização desses créditos, que tipo de conceito está por trás dessa norma? Claro, vamos lá, Kio. Então, a primeira coisa que a gente precisa trazer em relação a essa norma é que ela não é uma norma novidade. Ela é uma norma baseada em outras normas já pré-existentes contábeis, tá? E ela trata dos requisitos básicos de reconhecimento, mensuração e evidenciação de créditos de carbono no Brasil. E quando a gente fala em créditos de carbono, identificam-se aí 3 tipos de instrumentos, que são basicamente os que a gente já mencionou. Então, créditos de carbono, efetivamente, os allowances, ou permissões, né, que seriam aí oriundos do Sistema Brasileiro de Trading, né, de Cap and Trade, e, finalmente, os CBIOS, que são a jabuticaba, que a gente mencionou, tá? Então, essa normativa trata dos 3 tipos de ativos que a gente está falando. Segunda coisa importante que a gente precisa mencionar em relação a essa norma, gente. Esta norma ela desconstrói a orientação que foi dada pelo decreto número 11075 de 2022, que tratou o crédito de carbono como ativo financeiro, tá? Então, a norma traz explicitamente que o crédito de carbono não traz o benefício econômico ao detentor de direito contratual de recebimento de caixa ou outro ativo financeiro. Portanto, ele não se classifica de nenhuma forma como um ativo financeiro, diferentemente da orientação anterior. Tá? Muito que bem. Mas como é que eu classifico, então, crédito de carbono? Calma, vamos chegar lá. É uma prática que, a princípio, as empresas já têm adotado, ou já temos visto, né, que tem sido adotado aí nacionalmente e internacionalmente em relação a crédito de carbono. Tá? Muito que bem. Mas como que funciona esse negócio? Primeira coisa, a norma define os agentes econômicos que estão envolvidos no processo de crédito de carbono. Sejam eles, em primeira instância, governo. Governo é o agente responsável pela definição das políticas públicas de implementação de programa de descarbonização na economia, tá? Governo não está embaixo dessa norma CPC 10. Então, não é o escopo desta orientação especificamente. Tá? O que é o escopo? Originadores, intermediários e usuários finais. Quem são originadores? São os agentes econômicos que detêm os recursos com o potencial de gerar os ativos, né, que sejam os créditos de carbono. Tá? E aí a gente tem os intermediários, que são os agentes econômicos, que funcionam, a normativa faz até aí uma relação com a definição de broker-trader, né? Ou seja, é o agente que compra de um lado e vende do outro, estes ativos, tá? E, finalmente, a gente tem aí o usuário final do ativo. O usuário final é o agente econômico envolvido na aposentadoria, aspas, estou refraseando exatamente o que está disposto na norma, né? A aposentadoria do ativo, ou seja, é a entidade que vai efetivamente utilizar esse crédito de carbono para neutralizar suas emissões, tá bom? Então, chegamos aqui, muito que bem. Obviamente, a normativa distingue o mercado voluntário do mercado mandatório de carbono, mas não existe uma distinção de reconhecimento, a princípio, contábil nesses mercados, tá? Então, qual é o aspecto que determina o reconhecimento contábil?
é a classificação do agente econômico que a gente citou agora. Então, se a gente está falando de originador, de intermediário ou de usuário final. E, obviamente, eu posso ter modelos híbridos em relação a esses aspectos. Eu posso ter um originador que também que faz a venda de créditos e também é o usuário final. E aí eu vou ter um modelo híbrido de contabilização desses instrumentos, tá? Mas, a grosso modo, né, como que funciona? E de uma forma muito rápida, gente. É complexo? Não, mas tem suas particularidades, né? Então, um originador que tenha como fim a comercialização destes ativos, vai reconhecer estes ativos inicialmente como estoque, numa rubrica segregada dos demais itens de estoque, e vai mensurar. Então, essa mensuração inicial é feita a custo e a mensuração subsequente por custo ou valor realizável líquido dos dois, o menor, como aplicável pelo CPC 04. Tá? Muito que bem. Qual a diferença disso para o intermediário? A diferença é que o originador ele vai buscar lá os custos que ele teve para efetivamente originar aquele crédito de carbono. O intermediário mensura, no primeiro momento, o ativo a custo, mas aí a custo de compra, obviamente, e subsequentemente também pelo valor realizável líquido ou pelo custo dos dois o menor, conforme o CPC 04. Tá? O que a gente tem aqui de diferente? O agente que atua como usuário final, ou seja, o agente que efetivamente vai utilizar aquele crédito, reconhece o ativo como um ativo intangível, com mensuração inicial a custo de aquisição ou geração, se for um originador, né? E a mensuração subsequente observa o disposto no CPC 04, tá? Então, basicamente, o que a gente está falando aqui? A gente está falando em dois modelos aí de reconhecimento, né? O meu ativo será utilizado para venda, ele vai para estoque. O meu ativo será utilizado para apropriação, né? Ou para aposentadoria, né? Quero utilizar aquele ativo para efetivamente compensar as minhas emissões, ele vai para intangível, tá? E segue as respectivas normativas de contabilização para cada modelo desses. Tá? E aí o que vale ressaltar, gente, é que o International Accounting Standards Board, o IASB hoje, não tem nenhum documento específico que regulamente propriamente a contabilização de créditos de carbono. De forma que, se o IASB vier a emitir algum IFRS, aí, alguma normativa específica para isso, potencialmente haja alguma alteração aí nesse OCPC. Então, basicamente é isso. Grosso modo, que esse é o escopo. Consegui responder? Isso. Tem uma correção aqui de Bianca, que acho que tem duas normas que são impactadas. Acho que citou o CPC 04, que é de intangíveis, e o CPC 16, que é do estoque. Então, super claro isso. Perfeito. Obrigada. De nada. E a outra coisa é como que você enxerga os desafios nessa contabilização? Tipo, você estava explicando a norma e ainda que você falou que não era complexo, mas tem vários pegadinhos nessa norma. Mas o que você enxerga como sendo os desafios de contabilizar esses créditos? Ela não é complexa, mas ela é cheia de especificidades, né? Como a gente mencionou. Então, desafios. O desafio hoje é o próprio mercado, né, Kiran? Porque a gente tem um mercado hoje voluntário, ele ainda não é regulado, e aí a gente tem dificuldade efetivamente de verificação da existência do crédito, apuração da posição na data do balanço, a gente tem dificuldade de precificação a valor justo, né, desses ativos, então a gente tem uma série de dificuldades que eu esperaria pessoalmente que a partir do momento que a gente tenha efetivamente um mercado regulado em bolsa, né, ou seja, o ativo vai ser tradeado em bolsa, não deve ser mais tão complicado, né? Aí deve ser tão simples como contabilizar ações ou qualquer outro ativo, né, commodity que você venha adquirir lá em bolsa. Né? Mas hoje existem diversos entraves em relação a isso, né? O reconhecimento é muito mais complexo.
Na minha visão, tá? Isso, mas é interessante, tem um comentário aqui de Marcelo Lopes Filho, que é interessante, eles falam, tipo, o crédito de carbono poderia ter volatilidade igual à criptomoeda, e o que eu acho muito interessante do ponto de vista de análise, falando desses dois temas, eu acabo comparando esses dois temas de muitas formas, que os dois são intangíveis, que existe mercados para negociar, são conceitos novos que os dois têm gerado muito interesse em termos de tanto seja forma de investimento quanto alternativas, formas de investimento que estão crescendo, mas e os dois, acho que os dois mercados, dado as mudanças da legislação, as mudanças no ambiente, dos focos econômicos na regulamentação, tem alterado o preço bastante. Mas... Sim, e a isso eu conjugo aqui uma questão que eu acabei respondendo pelo chat aqui. Houve uma pergunta de uma participante também que colocou se já existem derivativos para o mercado de créditos de carbono. Então a resposta é, a princípio não existem derivativos, mas a partir do momento que a gente tem um sistema de cap and trade e os ativos sejam negociados na bolsa, nada impede que sejam negociados derivativos desses ativos também. Né? Então, é bem interessante isso. Né? Aí a gente começa a falar de um outro mercado, né? Que tem volatilidade, que tem derivativos, que tem uma série de características de um mercado de bolsa, né? E que é bem interessante. Desculpa, Kevin. Não, tranquilo. E você falou, a gente falou das demonstrações financeiras, contabilização, e agora o relatório de sustentabilidade, o relatório do ISCB, que é chamado de CBPS, esse novo relatório de sustentabilidade que vai ser requerido pelas empresas em 2026. As empresas, nesse relatório, eles vão ter que falar sobre essa nova legislação? Imagino que sim, Kiran. E aí eu trago aqui, né, a normativa do CBPS 2, né, ou do ISSB 2, que é a parte climática da normativa. Então, o CBPS 2, lá no seu item 33, coloca que a entidade deverá divulgar quaisquer metas cujo cumprimento seja exigido por lei ou regulamento, incluindo quaisquer metas de emissões de gases de efeito estufa. Ou seja, neste momento deve divulgar, talvez como riscos e oportunidades, né? Mas a partir do momento que a gente tenha efetivamente, né, o sistema em place, né, o sistema colocado, e que os setores tenham obrigatoriedade de cumprimento de metas por lei, obviamente isso tem que ser divulgado. Não vejo outra possibilidade em relação a isso. Mas aí junto com isso, ou seja, junto com isso, então você pode nos falar um pouco mais sobre a forma de reportar a legislação, se deveria reportar o risco, porque hoje nós temos uma regulamentação onde as empresas vão ser criadas metas e aí com essas metas você tem das duas uma, ou a empresa vai investir para bastante dinheiro para redução de suas emissões, ou vão ter que ficar pensando no custo de ficar comprando créditos se eles não investem de forma adequada inicialmente, se eles estão pensando em postergar esses investimentos que são necessários para a redução de emissões. Pois é, então, né, falando um pouquinho da questão do risco, né, que você comentou, minha visão, né, que a gente está falando hoje de um risco de transição, ou seja, a normativa, ela pode vir a trazer aí impactos financeiros para as entidades como um todo, né? A gente tem visibilidade hoje desses impactos financeiros? Não muito, né? Como a Mônica expôs, a gente não tem ainda a divisão aí de obrigatoriedades setoriais. Então, a empresa sabe que ela vai ter aí um risco de transição que ela talvez não consiga ainda quantificar.
Mas o que o CBPS coloca, né? O CBPS 2 coloca lá no seu item 10, coloca que a entidade deverá divulgar informações que permitam aos usuários de relatórios financeiros para fins gerais entenderem os riscos e oportunidades relacionados às mudanças climáticas. E quando o CBPS fala em mudanças climáticas, ele coloca tanto o risco de transição quanto os riscos físicos, efetivamente, né? Então, sim, isso precisa ser divulgado. Isso precisa ser divulgado no relatório ISSB, sem dúvida, e na demonstração financeira também, né? E aí, um pouquinho do que isso pode gerar, efetivamente, de impacto financeiro, é exatamente o que você mencionou, né? A empresa vai ter que se adequar a uma redução de emissão de carbono, via o quê? Via projetos próprios, via compra de créditos. Isso vai entrar no fluxo de caixa, nas projeções de fluxo de caixa de curto, médio e longo prazos, no CAPEX, né? Portanto, em todos os testes de impairment, em todas as projeções, e isso tem que ser divulgado também em demonstração financeira, além do ISSB. É isso que eu vejo. Respondi? Legal. Isso. E, finalmente, alguma dica para as empresas preparando o seu primeiro relatório de sustentabilidade conforme as normas do ESSB? A gente sempre fala isso em todos os webcasts relacionados a essa temática, né? Mas o aspecto é começar ontem, né? O relatório. E eu ouvi um palestrante dizendo isso em uma conferência que eu participei no ano passado. O palestrante falou assim, olha, a melhor data de plantar uma árvore era há 20 anos atrás. Mas a segunda melhor data de plantar uma árvore é hoje. Então, gente, quem não começou ainda a fazer ISSB, comece hoje, né? Era para ter começado já, mas quem não começou, comece hoje. Preferencialmente, né, o que seria o mundo perfeito? Seria a gente ter a divulgação voluntária do relatório ISSB, já como um teste da parte de auditoria e da parte de governança corporativa que estão envolvidos nesse tipo de relatório, né, para que, a partir de 2027, referência a 2026, quando efetivamente for mandatória a divulgação, a empresa esteja mais preparada para fazer isso. Então, a dica é começar o mais brevemente possível. Quem não começou ainda, comece hoje. Isso. Muito obrigado. Elisa, e vamos voltar para a Mônica. Mônica, ainda que nós estamos chegando perto do final, eu queria saber se você tem tido tempo para olhar o comentário público, se quer complementar com algumas considerações baseadas nas perguntas do público. Selecionei algumas perguntas aqui, talvez até um pouco mais objetivas, para a gente poder usar esses poucos minutos que nos restam, mas teve uma dúvida sobre quais escopos que são regulamentados pelo mercado. Eu respondi no chat, mas só trazendo que isso ainda não está definido, então essa é uma definição que ainda precisa ser feita, se vai ser escopo 1 e 2, ou 1, 2 e 3. A gente vê uma tendência global de ser só o escopo 1 e 2, né, que aí são as emissões diretas e as emissões associadas ao consumo de eletricidade, e as emissões de escopo 3, por serem mais difíceis de mensurar e por ser um controle indireto das empresas, nem sempre elas entram no mercado regulado de carbono, mas está em aberto, a gente não tem essa definição. E até interessante, uma pergunta também que eu coloquei aqui para poder responder, para talvez fazer o fechamento da minha fala, para a gente poder pra gente passar a palavra, Kira, nesses 5 minutinhos finais, se os conselhos estão preparados, né, para poder lidar e endereçar com o novo mercado de carbono. O mercado de carbono é um tema novo, né, recente, é um tema complexo, e as regulações, principalmente aqui no Brasil, né, com a lei sendo aprovada no final do ano passado, elas ainda estão ganhando maturidade, ainda estão se desenvolvendo, tem vários pontos em aberto. Então, a gente vê um movimento forte de conselhos de administração, de comitês e de executivos das empresas querendo entender principalmente os impactos para o negócio, né? Acho que aí tanto em termos de reporte, né, e quanto em termos de oportunidades de novos negócios para a empresa. Mas como é um tema muito dinâmico, essa precisa ser uma conversa contínua. Então, a gente entende que na nossa experiência, a gente falar que está 100% preparado, eu acho que é difícil afirmar isso. Então, a gente recomendaria
acho que uma capacitação contínua sobre o tema e um acompanhamento também contínuo de como que o cenário se desenvolve, porque os conselhos, né, as empresas, elas estão em um momento de dialogar e trazer um direcionamento para a pauta, já que a gente está com várias definições em abertas. Então, trazer a visão do setor, trazer o que é desafio para o setor, o que faz sentido para o setor, como essa regulação pode ajudar cada setor a ser mais competitivo no cenário internacional, né? Então, respondendo de forma objetiva, a gente vê um movimento dos conselhos buscando se capacitar, entender os impactos para o negócio, mas é um movimento inicial e como é um tema que está em desenvolvimento, a gente recomenda que seja uma pauta constante dentro dessas agendas. Legal. E já que estamos chegando no final do tempo, aí, Mônica, eu vou te pedir para comentários finais. Acho que o principal ponto, né? Acho que eu e a Melissa trouxemos aqui, a gente conseguiu ver pela quantidade de perguntas que a gente recebeu também, é que a gente está todo mundo no mesmo barco, assim, de tentar entender as regulações que estão surgindo, né, para poder regulamentar como que vai ser a inclusão dessa nova realidade, dessa nova exigência, dessas novas oportunidades. Eu acho que tanto na prática de auditoria das empresas, quanto na prática de monitoramento das informações, de reporte, e como que as empresas também vão conseguir se posicionar, acho que nacionalmente e internacionalmente, diante dessa nova regulação, né? Para a gente poder conseguir que isso, de fato, nos ajude no caminho para a descarbonização. Então, assim, é um assunto novo, muitas perguntas vão continuar surgindo, e a gente espera conseguir também estar sempre trazendo esse tema aqui para vocês, ter esse espaço para a gente poder ir dialogando, e a gente junto também e construindo o conhecimento e a maturidade associada ao mercado regulado de carbono aqui no Brasil. Legal, muito obrigado, Mônica. E Melissa, algum comentário final? Sim, que eu estava dando uma olhada aqui no chat e tem muitas perguntas de contabilização, gente, de como contabilizar casos específicos. É uma pena, a gente não vai conseguir responder neste momento nos próximos 1 minuto e meio, mas eu fico à disposição, pessoal. Fiquem à vontade para entrarem em contato conosco, né? E conversar, agendar uma reunião conosco, ou eventualmente até mais um webcast mais focado nesse tema, mais técnico, né? Que eu não sei, para atender aí o nosso público. E a partir disso eu agradeço, né, por estarem conosco esta manhã, agradeço ao Kieran pelo convite e permaneço à disposição, gente. Muito obrigada. Legal, muito obrigado, Melissa. Com isso, chegamos na parte mais importante do webcast, onde acho que vai ser Rael que vai anunciar o vencedor da cesta de chocolate. Olá, Kieran. Bom dia a todos e todas. Eu agradeço pela participação em nosso evento. Hoje a vencedora do nosso prêmio do chocolate foi a Daniele Oliveira, da cidade de São Paulo. Eu peço que, por gentileza, aguarde um contato nosso. Isso, parabéns, Daniele. Já vamos entrar em contato para passar seu prêmio por ter a melhor participação no nosso evento de hoje. E aí, com isso, só alguns avisos finais. Quem estiver participando 1h30 recebe automaticamente o certificado de participação, que é o requerimento também para fins de apontar para fins das normas do CFC e CRC também. Aí, só avisando aqui, então, na semana que vem, vamos falar sobre a parte da regulamentação, os riscos e governança sobre o mundo de inteligência artificial e aí vamos trazer nossos especialistas para falar sobre esse tema. E aí a gente agradece todos os comentários que todos fizeram aqui. Acho que tem os contatos dos nossos panelistas, aí acho que do Bruno também, de Mônica, e aí quem quiser também pode entrar diretamente em contato conosco para fazer as perguntas e tirar suas dúvidas. Com isso, estamos aqui no final do nosso webcast. Agradeço a participação de todos e todas, e também de toda essa equipe de suporte que está aqui nos ajudando a
a realizar esses eventos, o Joyce, Thalita, Rael, muito obrigado por todo o apoio, e a gente vê todo mundo na semana que vem, na quarta-feira, às 9 horas, para falar sobre inteligência artificial e a governança sobre esse tema. Então, até lá. Muito obrigado.